Senhor, entramos na Tua presença, Senhor, agradecendo, Senhor, a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai querido, louvamos o Teu nome, pedimos mais uma vez que o Senhor possa abrir a porta da palavra, possa usar o Seu servo, possa falar conosco mais uma vez nessa noite, Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá vitória para a glória do Seu nome. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Jesus conforme escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 17 até o versículo 19. São Lucas, capítulo 24, versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, esse texto, quero usar um versículo desse texto, desta passagem da palavra do Senhor, que nos mostra o pós-ressurreição, quando o Senhor foi crucificado, ressuscitou, e estava aparecendo para os seus discípulos, e essa foi uma das ocasiões que ele apareceu. 2 discípulos estavam caminhando na palavra para Emaús, e eles estavam comentando entre si o ocorrido dos últimos dias, que havia sido a crucificação de Jesus. E foi algo, irmãos, notório em toda Jerusalém, porque o Senhor foi um profeta, foi um homem, foi um encarnado que se tornou muito conhecido, muito popular, e eles iam conversando a respeito desses acontecimentos, como eu disse. De repente o próprio Jesus aparece para eles, eles não reconheceram que era Jesus, e o Senhor puxou o assunto com eles. O que vocês estão conversando? Dos últimos acontecimentos de Jerusalém. E aí o Senhor perguntou: quais foram os últimos acontecimentos? E eles estranharam essa pergunta, mas eles disseram: olha, nós estamos falando a respeito de Jesus, isso é conhecido de todos, né? Então somente aquela pessoa que estava perguntando não sabia, era conhecido de todos. E aí, irmãos, eu quero pegar esta parte em que eles deram testemunho de que Jesus era um profeta poderoso. Nós acabamos de cantar aqui, poderoso Deus. E eles estão dando um testemunho aqui, que ele era um profeta poderoso. Mudou alguma coisa aí? Em obras e palavras, diante de Deus
e de todo o povo. Então ele aparecia, irmãos. Ele foi reconhecido diante do testemunho desses dois homens, diante de Deus e diante de todo o povo. Então o Senhor aparecia em obras e o Senhor aparecia também em palavras. É o que está dizendo aqui. Ele foi poderoso. Foi uma pessoa fraca, não foi uma pessoa despercebida. Foi uma pessoa, a Bíblia está dizendo, poderoso em obras e em palavras. E aí, irmãos, eu quero mostrar alguma coisa para os irmãos do que foram essas palavras, do que foram estas obras. Porque em João capítulo 8, no versículo 9, eles prepararam uma cilada para o Senhor. Eles pegaram uma mulher em adultério, prepararam uma cilada, quer dizer, pouparam o homem, mas trouxeram a mulher e colocaram no meio do povão e perguntaram para Jesus: olha, o que a gente faz com esta mulher? Nós apedrejamos ou não? A lei manda apedrejar. Tu, pois, o que dizes? Então, irmãos, olha a situação delicada, que o Senhor precisava de ter raciocínio rápido, precisava de ter sabedoria, precisava saber como agir diante daquela situação, porque a lei mandava apedrejar. E o que foi que o Senhor respondeu? Olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Foram palavras que foram ditas. E aí, João capítulo 8, versículo 9, diz assim: e quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Quer dizer, a multidão original continuou, mas os acusadores foram embora. Então foi uma palavra muito poderosa do Senhor. A palavra veio com poder, porque a palavra penetrou no coração deles, convenceu aqueles homens de pecado, o pecado deles. Eles, quando saíram, foi uma confissão pública. Então, uma palavra com poder que o Senhor teve no seu ministério. Em outra ocasião, irmãos, eles quiseram pressionar Jesus novamente, porque Israel estava debaixo do jugo dos romanos. Jerusalém era dominada. Jerusalém não era uma cidade livre, era dominada pelos romanos. E aí eles queriam pegar a Jesus em algum ponto falho, para acusá-lo, para prender. E aí chegaram para o Senhor e disseram para ele: olha, a gente deve pagar imposto ou não deve pagar imposto para os romanos? Então olha a situação. Se ele dissesse sim, ele ia arrumar confusão com os judeus. Se ele dissesse não, ele teria um grandíssimo problema com os romanos. Então qualquer resposta que o Senhor desse ali, ele teria dificuldades, conforme nós sabemos. Mas em Mateus capítulo 22, versículo 20, nos mostra que o Senhor achou uma resposta para essa situação. Quando perguntaram para ele se ele devia pagar imposto, Mateus capítulo 22, versículo 20 diz: e ele disse-lhes, pediu uma moeda, né? De quem é esta efígie e esta inscrição que estava na moeda? Disseram-lhe eles: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. E o Senhor foi poderoso em palavras. Aleluia. Palavra de sabedoria, irmãos. Quantas vezes nós também estamos em situações delicadíssimas, irmãos,
É só uma orientação divina. Senhor, me socorre, me abre uma porta, como o Senhor abriu na moeda lá. Sabe, a gente pode clamar ao Senhor. Então, irmãos, olha que poder nas palavras, como está dizendo. E eles, os próprios adversários, se maravilharam e deixaram e retiraram. Então, olha, ele foi poderoso nas suas palavras, conforme eles disseram, poderosos em obras e palavras. Em outra situação, irmãos, eles pressionaram o Senhor de novo e perguntaram assim para ele: olha, você está aí expulsando os cambistas do templo, você está aí fazendo algumas mudanças. Quem te deu autoridade? Porque ele não havia sido estudado, não havia sido constituído por ninguém das autoridades judaicas e nem romanas. O Senhor não tinha vínculo com a autoridade. Ele apareceu do nada para eles. Mas de onde vem a sua autoridade? Como que você trabalha? Como que a autoridade você trabalha? E o Senhor fez uma pergunta para eles. Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. João Batista está aí batizando, conhecido de todo mundo. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Era de Deus ou era da terra? Foi a pergunta que Jesus fez, uma contra-pergunta para eles. E aí eles se retiraram um pouquinho, fizeram um concílio. E agora? O que a gente responde? Se a gente responde da terra, a multidão que está aí vem contra nós, porque eles veem João Batista como homem de Deus. Se a gente disser do céu, ele vai perguntar: por que vocês não acreditam? Então, qualquer resposta que eles dessem, Jesus também ia. Então eles chegaram para o Senhor e deram a resposta: olha, nós não sabemos. Aí em Mateus capítulo 21, versículo 27, a palavra fala que eles disseram: nós não sabemos se é do céu ou da terra. Em Mateus 21, 27, eles falam: e respondendo Jesus disseram: não sabemos. E ele disse-lhes, Jesus disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Vocês não querem me responder? Eu também não respondo para vocês. E encerrou. Então, irmãos, várias situações como estas, eles pressionaram Jesus de todas as formas, todas as mídias, toda rádio, televisão, revista, jornal, internet, o judiciário, o legislativo, o executivo, os servos, os senhores, tudo e todos vieram contra o Senhor Jesus Cristo. Ele foi solapado, ele foi atacado nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, por todos os lados, por todas as autoridades existentes. E ele foi dando respostas como esta. E aí, irmãos, em Marcos capítulo 12, versículo 34, chegou um momento que eles se cansaram. Chegou um momento que eles já não conseguiam mais fazer nada. Eles assumiram, eles declararam a vitória do Senhor Jesus e a derrota deles. Porque em Marcos capítulo 12, versículo 34 diz: e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, porque era levantar para cair, era fazer perguntas para passar vergonhas, para passar vergonha. Então, irmãos, esses poucos comentários, esses poucos textos que nós lemos aqui, mostram que Jesus era e é poderoso em palavras. A palavra de Deus teve poder e ela continua tendo poder ainda. Aleluia. E eles disseram mais: olha, ele é diferente. Eu estou falando aqui, irmãos, aquilo que está na Bíblia. A minha autoridade é nula. A minha autoridade é zero aqui nesta fala. Eu só tenho autoridade se eu falar segundo alguém. E o Senhor não, ele falava como quem tem autoridade. Ele falava: olha,
está dizendo isso e isso, porém eu vos digo. Ele falava, então, é poderoso em palavras, como a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, ela está sendo desprezada. Parece que só ministrar a palavra de Deus, na quietude da palavra, na simplicidade da palavra, não serve mais. Mas quem acredita e usa a palavra de Deus, vê os resultados. Na igreja, nas visitas, na família, na vida. O Senhor está dizendo aqui, Ele era poderoso. Ele calou a tudo e a todas as autoridades da época, todas. Está dizendo aqui, já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Porque eu repito, era perguntar para passar vergonha. E ele era poderoso também, irmãos, em obras. Jesus também era poderoso, não só nas palavras, mas em obras também. Coisas que não só que os ouvidos ouviam, mas que os olhos viam também. Eu não vou ler para não ser cansativo, para não até perder o ritmo da nossa meditação, mas eu vou citar. Irmãos, diante de todos, Ele ressuscitou a filha de Jairo. Não foi diante de todos, mas foi notório a todos. Ele ressuscitou diante de multidões o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou a Lázaro de uma tal forma que o Senhor já não podia mais andar publicamente, mas ele andava pelos cantos, pelos esconderijos, porque se tornou tão popular pelas obras que ele fazia, já não podia mais. Quando ele falava com a multidão, ele colocava um barquinho, improvisando um púlpito na água, para não ser esmagado, para ter condições, por causa do poder das suas obras. Filha de Jairo, filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro. Isso daí correu pelos quatro cantos dos territórios de Israel. Ele era poderoso em obras, porque ele multiplicou pães 2 vezes, uma vez diante de 5.000 homens, outra vez diante de 4.000 homens. Imagina bem a repercussão desta notícia, a multiplicação dos pães. Outra vez, um pouco mais reservado, mas o Senhor andou sobre as águas. O Senhor acalmou a tempestade. Foram obras poderosas que ele realizou. O que mais o Senhor realizou como obras poderosas? Curou leprosos, curou cegos, inclusive cegos de nascença, pessoas que nasceram enxergando e se tornaram cegos, mas também pessoas que nasceram cegos, como em João capítulo 9. O Senhor curou surdos, o Senhor curou mudos, o Senhor curou paralíticos, o Senhor libertou endemoniados, libertou uma mulher que vivia encurvada pelo espírito, que aprendia por 18 anos. Então, irmãos, ele fez poderes, ele fez milagres, ele fez obras extraordinárias. Os próprios discípulos, os próprios inimigos do Senhor, os próprios judeus, quando Lázaro foi ressuscitado, fizeram um conselho entre si: olha, este homem opera muitos sinais, precisamos detê-lo. Então eles não estavam em dúvida se o Senhor operava sinais. Eles tinham certeza que o Senhor operava sinais. Eles fizeram uma reunião, eles fizeram um conselho entre si,
para dizer: Ele opera muitos sinais, e nós precisamos detê-lo. Está escrito em João, capítulo 12. Então, o Senhor, irmãos, Ele foi poderoso em obras, e o Senhor foi poderoso em palavras também. Poderoso em obras e poderoso em palavras. Existe assim, irmãos, uma fala, né? O Senhor não está operando mais, o Senhor não está operando mais. Irmãos, hoje eu abri os meus olhos, eu digo que isso é um milagre da parte de Deus. Hoje, irmãos, eu almocei e o meu organismo fez digestão. Eu digo que isso é um milagre da parte de Deus. Irmãos, a irmã Daiane está lá dando aula para as crianças. Ela não tinha visão espiritual, ela ressuscitou espiritualmente. Hoje ela ouve espiritualmente, ela fala espiritualmente, ela enxerga espiritualmente. Então, ali atrás, lá na sala de aula, tem um milagre espiritual extraordinário que Deus fez. Deus continua sendo poderoso em obras e palavras. A palavra de Deus continua moldando a sua vida, a minha, continua incomodando. Poderoso em obras e palavras. Porém, irmãos, apesar de ele ser poderoso em obras e palavras, em João capítulo 12, versículo 37, está escrito assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Olha que interessante, irmãos. Vou repetir. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então eu quero perguntar, irmãos, responda aí no seu íntimo: faltou espiritualidade em Jesus? Faltou consagração? Faltou dedicação? Faltou vida no altar? Faltou o poder de Deus? Faltou Bíblia na vida de Jesus? Faltou oração? Faltou jejum? Faltou unção em Jesus? Porque está escrito: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Não creram nele. Foi poderoso em obras, foi poderoso em palavras. Faltou em Jesus, é por isso que eles não creram, é por isso que o Senhor não teve êxito, por isso que o Senhor acabou lá abandonado, sozinho, por isso que essas pessoas. E aí, irmãos, cada um de nós tem uma resposta interior. Mas aí, esse mesmo povo que não creu nele, na última semana de Jesus, na última semana, quando ele estava indo, ele não foi apanhado. Jesus, ele escapou. Jesus saiu da Judéia, foi para a Galiléia, porque não havia chegado o tempo dele ainda. Então ele, quando ele nasceu, ele fugiu, os pais dele fugiram, o anjo falou: foge. Quando estava no começo do ministério dele, ele fugiu, ele saiu da Galiléia, foi para a Judéia para não ser pego, porque não havia chegado o tempo dele. Mas quando chegou o tempo de Jesus, ele voluntariamente foi para a Judéia, ele se apresentou como uma ovelha para o matadouro. Ninguém apanhou o Senhor Jesus. Ele se dirigiu para o matadouro para cumprir o seu ministério, a sua obra. E na última semana, irmãos, quando ele estava indo para Jerusalém, diante desse povo que não acreditou nele, em Lucas capítulo 19, versículo 41, 42, Lucas 19, 41, 42, diz aqui, irmãos, uma coisa interessante. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém,
Diz o que a Bíblia aqui, irmãos? Chorou sobre ela, chorou sobre Jerusalém, com lágrimas nos olhos, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. E tem uma exclamação aqui: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Está vendo, irmãos? Ah, mas se o Senhor tivesse dado uma mensagem ungida, ah, mas se o Senhor tivesse operado sinais e maravilhas, eles se converteriam. O Senhor precisava de ter uma pregação mais ungida. O Senhor precisava de ter mais sinais, mais poder de Deus, mais consagração. Nós acabamos de ler, irmãos, que o Senhor era poderoso em obras e em palavras. Mas este próprio povo que o Senhor operou poderosamente em obras e palavras, está dizendo assim: mas agora, apesar de tudo isto, mas agora está encoberto aos teus olhos. Então, irmãos, não vem de fora, vem de dentro. Não acontece fora, acontece dentro. É dentro que acontece. Irmãos, como explicar uma cor? Fala para mim, como explicar uma cor? Pega João 9, irmãos, como explicar que isso daqui é verde para aquele cego de nascença? Como explicar uma cor? Como explicar, irmãos, que isso daqui tem um tom amarelado? Como explicar, irmãos, que essas paredes são azuis? Como explicar uma cor? Então está dizendo, isso está encoberto aos teus olhos. Irmãos, quem dá vista aos cegos físicos e aos cegos espirituais, aos cegos para a vida? Só Ele, só Deus, só Deus, só Deus. É só Deus que abre os olhos. Ressuscitou Lázaro. Eles sabiam que Lázaro estava 4 dias morto. Eles disseram: precisamos deter este homem, ele opera muitos sinais. Eles sabiam disso, eles viram com os olhos físicos, mas eles não conseguiam enxergar a cor daquela situação. Eles continuaram, está dizendo aqui: mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Quem é que dá vista aos olhos? Não é o esforço, não é a boa intenção, não é o bom vocabulário. É só o Criador dos céus e da terra. É só o Deus que criou os olhos, que criou o ser humano, é que dá visão interna e externa para cada pessoa. Olha, irmãos, a cegueira do filho pródigo. A gente conhece a história do filho pródigo. Ele falou: eu quero. Acabou, mas ele não conseguia enxergar outra coisa. Consegui enxergar: eu quero a minha parte da herança, eu vou aproveitar a vida. Rapaz, você tem que temer a Deus, tem que trabalhar, você tem que ter família. Aqui ele não conseguia enxergar, mas acabou, não adianta. A pessoa está assim, ele só enxerga aquilo, ele está alucinado por aquilo, ele está com apetite por aquilo, não adianta. A pessoa só enxerga aquilo, só tem fome, sede, apetite por aquilo. Não adianta, ele estava cego, ele só enxergava aquilo. Quando a pessoa está nesse estado, irmãos, a gente sabe que é que nem segurar a água, a gente segura daqui, dali, daqui a pouco ela transborda, ela vaza, não adianta. Porque eu estou falando aqui, agora isso está encoberto. Então, aos nossos olhos, então o filho pródigo também, ele não conseguia enxergar. Em Lucas, irmãos, capítulo 15, versículo 16, fala que quando veio a fome na cidade,
quando ele foi desprezado, sabe? Quando você tem dinheiro para pagar pinga, para pagar cerveja, você tem um monte de amigo. Mas vai pedir uma pinga para alguém te pagar, vai pedir uma cerveja, ver o que acontece. Estava lá, irmãos, um colega de infância lá em Rio Grande, perdido lá. Ele falou: Joel, só escuta o que eu vou te falar. Todo mundo que me procurava, eu atendia. Agora ele quis dizer, eu fui lá ali, pedi dinheiro para tomar uma pinga e me mandaram sair correndo. Entenderam? Então, o mundo não tem misericórdia. Está dizendo? Então ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Aí diz aqui a palavra, irmãos, e caindo em si, diz, caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai estava longe, o filho estava longe, mas havia acontecido um milagre dentro dele. Ele caiu em si, ele enxergou. Então, irmãos, estou trazendo esse texto, essa ilustração, para mostrar que estava encoberto aos olhos daqueles homens, que eles não conseguiam entender, assim como o filho pródigo não entendia também, até que chegou o momento. Aí esse Jesus, ele chorou sobre ela e entrou em Jerusalém, e lamentando e dizendo: se você soubesse a porção que está preparada para você, Jerusalém, com lágrima nos olhos. Ele falou: mas você não enxerga isso hoje. Aí ele entrou em Jerusalém, irmãos. Ele foi lá no meio. Mateus capítulo 23, versículo 37. O Senhor começa assim, sabe? Quando a Bíblia fala: Marta, Marta, não é? Sabe, a Bíblia ela fala assim. Então, tem vários trechos, sabe? Moisés, Abraão, dando aquela ênfase. E ele chega em Mateus capítulo 23, versículo 37, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, Jesus falando, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, que tu não quiseste. Quantas vezes quis eu, Jerusalém, Jerusalém, juntar, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então está aqui, irmãos, o Jesus poderoso em obras e em palavras, o melhor pastor, o melhor obreiro, o mais dedicado, o irrepreensível, o acima de tudo, acima de todos, o sem comparação, o singular, o ímpar, o primo, e dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, quantas vezes quis eu te colocar debaixo das minhas asas, te proteger. E ele fala: mas vocês não quiseram. E tem mais, irmão. Sabe qual foi a resposta do povo? Quando o Senhor chega lá em Jerusalém e ainda fala tudo isso, eles ainda dão uma resposta. Mateus capítulo 27 e versículo 25, fala que o povo ainda deu uma resposta ali no meio do caminho, dizendo, respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Está vendo?
Então eles não se condoeram, não se sensibilizaram, não acataram, apesar de tudo que o Senhor havia feito. A Bíblia diz aqui ainda que eles falam, não, mas preferiram Barrabás, eles mandaram prender o Senhor, crucificar o Senhor, e a gente sabe o que está fazendo, a gente se responsabiliza, o seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. Eu, irmãos, sabe, preparando esta mensagem aqui, eu vi um vídeo de aproximadamente 30 minutos do cerco de Jerusalém, aproximadamente, irmãos, 3 anos e meio. Diz que foi algo assim estupendo, extraordinário, o sofrimento que Jerusalém sofreu. Mais de 1 milhão de pessoas no tempo oportuno, trancados dentro de Jerusalém. Quando eles disseram, caia sobre nós e nossos filhos, as mães, é indescritível. Se os irmãos procurarem lá no YouTube, em algum lugar lá, o cerco de Tito no ano 70, os irmãos verão lá que as mães comeram as carnes dos seus filhos. Eles saqueavam entre si, eles se roubavam. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Eles tinham muitas cruzes ao redor de Jerusalém, e as pessoas que tentavam fugir, eles crucificavam aquelas pessoas. Era como que uma floresta de cruzes assim, onde eles iam crucificando. Houve um sofrimento muito grande. Quando Tito entrou em Jerusalém e viu que era a fortaleza de Jerusalém, ele declarou assim: olha, Deus nos ajudou a entrar nesse lugar, porque nós não conseguiríamos. Tito diz: Deus ajudou a gente a combater contra Jerusalém, de tamanho que foi o sofrimento. Por quê, irmãos? Porque eles não quiseram. Não quiseram. Então, irmãos, Jerusalém rejeita a todos os que vão a ela, enviados por Deus. Eles disseram em algum determinado lugar: olha, se nós estivéssemos lá, nós não mataríamos os profetas como nossos pais mataram. Então, irmãos, é isso que o Senhor fala: olha, vocês matam os profetas, vocês apedrejam, vocês rejeitam os que são enviados pelo Deus de Israel. E com o Senhor Jesus não foi diferente. Então, a resposta de Deus é que eles foram enviados, que eles foram rejeitados por aqueles a resposta de Deus aqui é que Ele rejeita todos que são enviados. Essa foi a posição de Jerusalém. E o que o Senhor Jesus, irmãos, fez diante dessa fala? Um pouco antes da crucificação, o penúltimo versículo que nós vamos ler é Mateus capítulo 24 e versículo 1. Mateus 24, 1 diz que, tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando. Olha que interessante, irmãos. Eles não quiseram a Jesus. Jesus falou: olha, vocês não virão mais. E tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando. E aí Jesus saiu de lá. Então, irmãos, vejam só que interessante que é. Eu achei assim essa mensagem, essa meditação extremamente interessante, para ver a reação de pessoas diante do poder de Deus, diante das evidências de Deus. Que interessante. Não era diante de um pastor fraco, de um pastor carnal, de um pastor displicente. Não era diante de um pastor vaidoso, de um pastor carnal, despreparado, ou de um outro irmão, ou de uma outra irmã. Mas era diante de alguém poderoso em obras e em palavras.
encerrar. Lucas capítulo 23 e versículo 31. Jesus fala assim: porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? Mas é fácil o fogo em carvão molhado? Claro que não. É fácil cortar uma árvore e pegar o galho lá e pôr fogo? Claro que não. Precisa estar seco. Não pode estar molhado, não pode estar verde, não pode estar. Então Jesus fala, Jesus está se comparando aqui como uma árvore verde, uma árvore molhada, e fizeram isso comigo. Então, irmãos, nós aqui, nós somos o lenho seco, nós somos a palha, nós não somos nada em comparação ao Senhor. Quer dizer, Jesus está falando, se fizeram isso comigo, o que farão com vocês? Fizeram o lenho verde, fizeram isso com o lenho verde, o que farão com o lenho seco? Nós somos o lenho seco, nós somos os mortais, nós somos os pecadores, nós somos os egoístas, nós temos de corar de vergonha pelas nossas transgressões, nós somos os mortais, os pecadores, os indignos. Então, se fizeram isso com o Senhor, o que vai fazer comigo e com você, comigo, com o Senhor, com a senhora? É o que Jesus está perguntando. O que eu aprendo nisso daqui, irmãos? O que nós entendemos nisso daqui? Irmãos, sabe, diante da vida, todos nós temos os nossos momentos, os nossos casos concretos, como Jesus falou de Jerusalém, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, porque nós queremos e fazemos apenas o melhor, tudo de bom, para o filho, para o marido, para a esposa, para o vizinho, para o parente, para o colega de trabalho. Assim como o Senhor fazia tudo de bom, poderoso em obras e em palavras. Se existem situações de nossa vida que nós também procuramos fazer o melhor. Nós sabemos o final da história, nós sabemos o que ocorrerá, nós sabemos o que acontecerá, como o pai do filho pródigo sabia o que aconteceria com o filho dele. Nós sabemos sim o resultado, procuramos fazer o melhor, nos esforçamos, sabemos o final da história, nós não queremos nos conformar. Mas, irmãos, Jesus pergunta: se diante de um ser poderoso em obras e em palavras, se diante do lenho verde fizeram isso, o que será que se fará com o lenho seco? O que se fará com o lenho seco? Jesus, com os olhos cheios de lágrimas, olhava: eu quis, mas vocês não quiseram, então não teve o resultado. Olha, e vocês não acontecerá mais até que vocês vejam no reino, está dizendo, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Se eu não consigo, irmão, se você não consegue, eu entendo, irmãos, eu oriento e eu prego para a igreja nessa noite. Nós não podemos desanimar, irmãos, não podemos desanimar, mas nós precisamos continuar sempre oferecendo e pondo a melhor mesa que nós pudermos, sempre fazendo o melhor que nós pudermos. O Senhor foi até o final. O Senhor foi até o final. Ele não desistiu, Ele não recuou. Então nós estamos vendo, irmãos, ali
passando por uma dificuldade, como o Senhor passou, por uma rejeição, como o Senhor passou. O que é que eu vou fazer? Virar as costas? Abandonar? Não, irmãos. Continuar pondo a melhor mesa. Continuar fazendo, continuar imitando a Jesus, poderoso em obras, poderoso em palavras. Continuar acatando ao Senhor, porque é isto que a palavra de Deus ensina para nós. Mas eu sou um fracasso, como irmã, como obreiro, como mãe, como professora, como vizinho, como pai. Eu sou um fracasso dentro dessa função. Irmãos, olha aqui o que aconteceu com o Senhor. Olha as dificuldades que Ele passou. Continua lutando, continua pelejando, continua fazendo a obra de Deus, continua trabalhando, irmãos, continua fazendo, porque a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. É esta a palavra que veio para o meu coração nessa noite, nessa semana, para transmitir à igreja do Senhor. Ah, mas eu coloquei a minha mão e não frutificou. Eu estou tentando fazer aquilo e não frutificou. Irmãos, se fizeram isso com um lenho verde, o que será com um lenho seco? Mas o Senhor, irmãos, Ele foi fiel no seu ministério até a morte. Ele cumpriu a sua missão e Ele chama a nós também. Continue mais um pouco, irmão, persevera mais um pouco, porque para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vai mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco, porque só para quando nós chegarmos na glória. Aleluia, aleluia. É isso, irmãos. É lutar até o final. Mas eu sou um fracasso nesta função. Não é um fracasso, irmão. Está na direção de Deus? Está no temor de Deus? Está fazendo? Olha aqui o exemplo do Senhor. Importante é aquilo, irmãos, sabe? Às vezes a gente fica inconformado. Fala, Senhor, olha, a gente está fazendo o melhor. Olha a reação. Irmãos, deixa Deus trazer a revelação para outra pessoa. Se Deus não trouxer, irmãos, não adianta. Aí você vai ficar triste, você vai ficar desanimado, você vai perder a sua carreira, você vai perder o seu ministério, você vai perder a sua posição, porque você tirou a mão do arado. Faça e deixa Deus trabalhar do outro lado, porque se Deus não trabalhar, não adianta ser poderoso em obras e em palavras, é Deus que trabalha. É Deus. Não é a minha sabedoria. Eu vou orar bastante, eu vou jejuar bastante, eu vou me consagrar bastante. Faça isso. Mas se você confiar na mecânica, no esforço seu, você não está glorificando a Deus. Você vai achar que é bastante oração que resolve. E a mecânica da oração, as horas de oração por si só não resolvem. Preciso orar muito, mas não é por orar muito. A gente ora muito para estar na vontade de Deus, não para achar que a nossa muita oração fará alguma coisa por si só. A gente ora muito porque precisa orar muito, sim, para se render ao Senhor, mas é o Senhor que faz, ou é o Senhor que não faz. Glória a Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, viu? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça de perseverarmos. Continue fazendo o seu melhor. E Deus vai me usar, e Deus vai te usar da forma como Ele quiser. Nós vamos nos deparar diante de situações como esta? Sim, mas nós vamos estar vencendo, irmãos, porque tem situações como esta, mas tem outras muitas maravilhosas que nós sabemos que o Senhor opera também
na sua obra e através das nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, em nome de Jesus. Louvar ao Senhor, vamos ficar de pé um pouquinho, por gentileza. Vamos louvar ao Senhor com mais um dos nossos cânticos. São quase 20 horas e 10 minutos e nós vamos encerrar daqui a pouquinho o trabalho desta noite em nome do Senhor nosso Deus. Pedi para o pastor Elton fazer uma oração juntamente com a igreja. Fazer mais uma oração com a igreja. Depois nós vamos, irmãos, louvar ao Senhor e retornar para os nossos lares em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastor. Vamos orar, Deus, nessa noite em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus de igreja da graça, Pai. Nós te exaltamos, glorificamos a Ti, meu Pai, por este momento, glorificamos a Ti, meu Deus, por essa palavra, Senhor, por esse nosso coração, meu Pai, que penetrou diante da nossa alma, meu Pai, que nós podemos ser reconhecidos, meu Pai, que somos filhos, somos servos do Senhor, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que aqui o Senhor faz milagre, opera prodígio, graça. Que o Senhor nos dá força e graça, meu Deus, cada dia mais e mais. Como o Senhor trouxe essa palavra no nosso coração, meu Pai, que essa palavra nós podemos colocar em prática, meu Pai, nessa semana que vai iniciar, Senhor. O Senhor dando força, nos dando graça, nos sustentando, meu Pai, cada dia mais e mais. Que cada irmão, cada irmã que se encontra nessa noite seja tocado pela graça, seja tocado pelo poder, pela unção do Espírito Santo de Deus, Pai. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar força, meu Pai, cada dia mais e mais. Porque a nossa força, ela vem do Senhor Deus. Nós te exaltamos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor? Voltar